Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro para que a gente possa falar sobre tudo que é de mais relevante para quem trabalha em recursos humanos. Portanto, se você é gestor de pessoas, ama a RH, está estudando recursos humanos, não importa. Se esse é o seu ambiente, essa aqui é a sua casa e essa aqui é a sua comunidade. O RH para você é a sua comunidade. Aliás, falando em comunidade, quero deixar aqui um recado para você já seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, tem canal no YouTube e no LinkedIn, tanto no grupo de discussão do RH para você quanto na company page RH para você. Você vai encontrar outros 110 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias, insights todos os dias por lá. Portanto, fica o convite para você fazer parte dessa verdadeira comunidade, se conectar com outros milhares de RHs espalhados pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Episódio de hoje a gente vai falar sobre compliance trabalhista, vamos entender um pouquinho mais sobre o tema, o papel do RH acerca de compliance trabalhista, os impactos nas organizações, e quem vai guiar a gente por essa jornada é a Nara Dias Rodrigues Miranda. Ela é advogada, sócia do escritório Rodrigues Miranda Advocacia e Consultoria, e eu já agradeço imensamente a sua participação, Nara. Olá, Daniel. Olá, Bruno. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, e também está aqui com a gente o Bruno Piai, o Bruninho, que é jornalista e redator do RH para você. Tudo bem, Bruninho? Oi, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Nara, que prazer estar aqui contigo. A gente desmistificar um pouquinho toda essa parte técnica do compliance trabalhista, mostrar que ele é um assunto para a empresa toda, que é um assunto que todo mundo pode ali ficar envolvido, entender um pouquinho mais. Então, bem legal a gente poder trazer essa temática aqui hoje. E vamos lá! Bom, compliance é um termo já consagrado no ambiente de trabalho. Todo o mercado corporativo está acostumado com a ideia do compliance muito voltado para as questões de normas, regimentos internos e tudo mais. Mas como é que a gente liga esse termo às questões trabalhistas? Essa é a minha primeira pergunta para você, inclusive, Nara. Vamos, para começar essa conversa, conceituar, né? Do que a gente está falando quando a gente fala de compliance trabalhista, Nara? Bom, vamos lá. Então, o compliance vem de um termo, né, de um verbo em inglês, to comply, que é se adequar. Então, quando a gente fala de compliance, a gente está sempre falando de adequação às normas e às regras e à legislação vigente. No compliance trabalhista não é diferente. A gente está falando de toda essa adequação. Mas o que ele difere é que um bom compliance, ele passa muito pela gestão da empresa. Eu não tenho como me adequar às regras se a empresa não tem processos. Então, quando eu falo de compliance trabalhista, eu falo principalmente de processos internos. Então, ele começa observando qual é a cultura da empresa, quais são as normas e procedimentos que aquela empresa adota, e aí a alta administração vai adequar esses procedimentos e essas normas para que todos os escalões da empresa cumpram essas regras que vão estar conforme a legislação vigente. Perfeito. Agora que a gente conceituou, deixa eu convidar o Bruninho aqui para participar dessa conversa e fazer a primeira pergunta para a Nara. Gente, tem tanta coisa para falar de compliance que eu nem sei exatamente por onde começar, mas vamos lá. Ô Nara, quando a gente está pensando, né, nesse termo, principalmente empresas de maior porte, multinacionais, costumam ter uma equipe, um setor, pessoas focadas no compliance. Eu acho que banco é um bom exemplo disso, que acaba tendo um setor só de compliance. Só que por tudo que o compliance abriga, todas as regras, toda a questão da adequação, não só às legislações, mas também ali aos códigos de ética e tudo mais da empresa, eu queria entender um pouquinho com você, talvez não seja, acho que a palavra certa não seja popularizar, mas como levar o compliance de uma forma um pouco menos técnica e talvez mais fácil, para que toda a empresa entenda não só o que é, mas as regras que aquele negócio precisa seguir. Eu acho que, em outras palavras, é como que eu tiro o compliance um pouquinho da gestão, eu não deixo tão focado somente num setor, embora, claro, seja importante ter uma área que cuide disso,
e eu possa levar isso também para as pessoas, para que elas consigam entender um pouquinho mais ali daquela dinâmica, de tudo que tem que ser seguido, como que eu popularizo aí o compliance dentro de uma empresa? Excelente, Bruno, essa pergunta, porque ele tem que ser popularizado, né? A gente não consegue ter segurança e adequação se o compliance não tiver permeado em todos os setores da empresa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho das etapas, e aí as grandes implementam com facilidade, mas eu vou comentar como é que as pequenas poderiam implementar. Eu acho que eu Boa. vou entrar exatamente no que você está me perguntando, né? Como é que a gente Sim. dissemina isso aí para empresas que não têm processos e uma gestão tão estruturada quanto uma grande empresa que é toda setorizada. Bom, essa questão dos processos não tem como fugir, seja a empresa pequena ou média, toda empresa, para funcionar, ela tem que ter uma gestão com processos e procedimentos estabelecidos para os setores. Então, isso é importante. O compliance, ele vai começar na alta administração, numa empresa menor, ele vai começar com os donos, né, com os sócios ali, com a diretoria ou com os gestores de confiança. Eles vão adequar a legislação às normas internas. Na sequência, é importante fazer um mapeamento para gestão de riscos. Como que isso é feito? Independente do tamanho da sua empresa, você vai detectar tudo que pode causar problemas ou demandas trabalhistas. E aí, cada empresa vai ter mais ou menos pontos de risco, dependendo do seu tamanho. Com esse mapeamento, é que o código de conduta vai ser adequado, porque ele vai ter que olhar a lei e a realidade da empresa. Então, uma coisa que eu gosto de falar muito é que esse código de conduta, ele tem que ser personalíssimo, porque cada empresa tem suas características. Por exemplo, a gente tem casos de empresa que no código de conduta não pode usar camisa de time de futebol internamente. Por quê? Para não dar confusão. Tem empresa que não permite que sejam vendidos produtos de revistinha ou doces no interior da empresa. Por quê? Porque se alguém não paga e tem a cobrança, vira confusão. Então, cada empresa tem uma realidade, né? As grandes, elas podem ser um pouco mais genéricas, porque são muitos setores. Mas eu acho que, especialmente as menores, que é o objeto da sua pergunta, elas têm que se atentar muito a essas particularidades. Porque o dono, o gestor mais próximo, ele sabe onde dá problema. Então, é isso que ele tem que se atentar. Então, a gente falou da questão da alta administração, que vai aculturar isso aí. A gente falou da gestão de riscos, que é um mapeamento feito para a gente entender onde pode dar problema. Aí a gente vai para as políticas e códigos de conduta, que no compliance vão ter essa adequação. A minha empresa tem esses problemas, a lei tem essas determinações e a gente vai funcionar desta forma. Então, independente do porte, a gente vai ter um código de conduta. A gente passa para treinamento e comunicação. As grandes têm uma assessoria de marketing interna, as pequenas não têm. Mas o que a gente sugere muito? Uma reunião de alinhamento. Você senta com seus colaboradores e explica o código de conduta. Olha, gente, isso é assim, isso funciona assim, esse procedimento vai ser implementado dessa forma. Ah, me ausentei. Você vai entregar o atestado em tantos dias nesse setor. Ah, quero fazer banco de horas. O banco de horas funciona dessa forma. Então, uma reunião de alinhamento para uma empresa menor, ela resolve da mesma forma, porque traz essa comunicação para a linguagem dos colaboradores, que é o mais importante. E aí eu acho que o papel do RH também é fundamental, porque é a ponta que vai acabar trazendo, né, essa reunião aí para os colaboradores, tirando muitas dúvidas e centralizando muitas dessas informações também. A partir daí, para o compliance estar implementado, eu preciso de um canal de denúncias. Hoje a gente tem empresas que terceirizam canal de denúncia. Então, uma empresa menor, ela não precisa estar com esse canal interno, ela vai terceirizar para que os colaboradores saibam que o descumprimento das regras pode ser denunciado e vai ser averiguado. Sem isso, o compliance é para inglês ver. Porque se eu tenho uma regra, mas eu não tenho para quem denunciar se for descumprida, não adianta, tá? E aí a gente vai ter a investigação dessas denúncias, que também pode ser feita de forma terceirizada para empresas menores. As maiores, a gente sabe que tem auditoria interna que cuida disso, né? Que são os procedimentos de averiguar se aquilo aconteceu e tomar as providências cabidas. A partir daí, tomadas as providências, a gente tem monitoramento e auditoria para que aquela conduta que foi reportada e corrigida não se repita. E aí a gente vai para a questão dos terceiros.
Empresa com compliance, ela tem que se preocupar com quem ela se relaciona. Por quê? Lei anticorrupção e lei antissuborno. Então, se a gente quer um compliance, seja uma empresa grande ou pequena, com quem ela trata é muito importante. Como é que é feito isso? Uma due diligence de terceiro. Quem é meu fornecedor? Há quanto tempo ele está no mercado? Ele tem processos contra ele? Com quem ele negocia? Por quê? Porque se tiver indícios de que esse fornecedor possa praticar alguma deslealdade, ele não serve para fazer parte dos seus fornecedores. E aí, dentro dos processos, ajuda muito também a manter a regularidade do compliance, porque é aquela coisa, quando você tem processo, cada setor tem uma função, fica mais difícil eu burlar a sucessão de atos que tem que acontecer. E aí você evita, né, essa questão de suborno, de corrupção ou de alguma deslealdade interna da empresa que acontece. Ô, Nara, você citou ao longo da sua resposta a questão do papel do RH e eu queria voltar nesse tópico, porque como a nossa audiência é formada majoritariamente por RH, eu queria muito que a gente desse uma espécie de passo a passo, alguma coisa assim, sobre como o RH pode lidar e tratar esse tema internamente. Tanto antes, digamos assim, das implementações, quer dizer, qual é o papel do RH, na sua visão, em conscientizar a empresa sobre a importância do tema, a alta liderança também, imagino que é fundamental que a alta liderança compre a ideia e tudo mais, e depois, ao longo do processo da implementação, ou já o processo implementado, imagino que é um desafio gigantesco de comunicação para todo mundo, e o RH pode desempenhar um papel importante aí, mas queria que você falasse assim de como você, na sua experiência, vê o papel do RH ao longo de todo esse processo. Olha, eu acredito, Daniel, que o RH é uma peça fundamental. Por quê? O RH vai levar para a alta administração a economia que o compliance gera. Porque quando a gente fala em compliance, às vezes o empresário pensa assim, é mais um custo, mais um problema. Não é problema, é solução. Porque litígio hoje é muito caro, né? Eu falo de cadeira, assim, litígio hoje é muito caro para a empresa. Você não sabe o tipo de condenação que vem, você não sabe como que o juiz vai valorar determinados pedidos que são mais intangíveis, né? Como a questão, às vezes, de assédio, um dano moral. Então, a empresa fica numa corda bamba ali. Quando você tem um compliance implementado, o seu risco de litígio é reduzido drasticamente. Então, eu acho que o papel do RH, primeiro, é levar essa conscientização que prevenir é muito mais barato do que remediar. Não vou nem entrar na questão de melhor ou pior, mas é muito mais barato. A partir daí, a parte de mapeamento e gestão de riscos, eu acho que o RH participa ativamente, porque ele vê onde dá problema e porque os problemas acabam estourando no RH também. Ele não tem como se abster de participar, né? Então, ele vai ajudar a mapear o risco. Na hora de divulgar, ele é o ponto focal dos funcionários tirarem dúvidas e levarem problemas ou pedirem solução. Então, eu vejo um papel importantíssimo nisso aí, para que tudo seja funcional, porque a gente traz a lei, a norma e o mundo das ideias, né? É ideal que se observe isso, isso e isso. O RH, ele traz a realidade para a gente colorir aí essa norma, falando assim, aqui funciona assim, aqui temos esse problema. Então, acho que é esse trabalho conjunto que faz com que o compliance seja eficaz. Eu não acredito muito em receita de bolo. Para mim, nada disso vem pronto. Você pega o que existe e personaliza para funcionar bem. E, para mim, o melhor setor da empresa que traz essa personalização é o RH, porque ele está na lida do dia a dia, na linha de frente de problemas e soluções, porque ele faz a intermediação do funcionário com a alta administração e vice-versa. Perfeito, Bruninho. Ô, Nara, eu queria entender com você, é lógico que toda empresa, direta ou indiretamente, acaba tendo um compliance, né? Porque documentado ou não, organizado ou não, você acaba tendo algumas regras, você acaba tendo um código de conduta interno. Eu queria entender de você, assim, como que eu amadureço a minha jornada no compliance? Na resposta anterior, você tinha falado, por exemplo, dos canais de denúncia, né? A gente sabe que canal de denúncia hoje é um tema polêmico, porque dependendo da empresa, o canal de denúncia ele existe, mas as pessoas têm medo de usar.
É muito difícil, por exemplo, você ser um colaborador, se sentir à vontade em determinada circunstância para denunciar um gestor, para denunciar um líder, para denunciar um caso de assédio. Então, por mais que exista a ferramenta, nem sempre ela é tão aberta, dá segurança para que de fato as pessoas queiram utilizar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, até principalmente em quem quer começar um trabalho de fato com compliance. O que deve ser feito para que esse trabalho amadureça? Tudo tem que ser documentado? Como que eu estruturo bem o meu canal de denúncias? Enfim, como que eu crio uma jornada ali de compliance? Eu não vou dizer do zero, porque eu acho que nenhuma empresa sai parte do zero nesse sentido, mas para que pelo menos haja uma evolução ali nesse processo, para que eu consiga trabalhá-lo de uma forma justa, clara, eficiente. Como que eu busco essa maturação? Olha, Bruno, eu acredito que as empresas conseguem amadurecer quando elas fazem o básico bem feito. Então, dentro desses requisitos que a gente conversou, eu entendo que se a empresa já tem aí uma cultura, né? Ela já tem um mapeamento de risco e ela já tem algumas normas de conduta, ela amadurece a partir disso. Os funcionários precisam entender que as normas são essas e entender que elas são cobradas e implementadas. E aí você consegue entrar com um canal de denúncia, que passa muito pela comunicação. Porque se eu tenho normas que são efetivas, eu fico mais confortável enquanto colaborador de exigir o cumprimento dessas normas. E aí é muito importante para uma empresa que normalmente elas terceirizam, até para evitar essa questão interna de causar constrangimento, que ela mostre para os funcionários que o que chega de denúncia é anônimo, é preservado e é implementado. É investigado, é averiguado, providências são tomadas, porque o que eu vejo na prática que causa a inefetividade desse tipo de canal é porque a empresa não toma providência. Então, os próprios colaboradores falam assim, mas não pode vir com camisa de time, mas ontem o fulano veio e não aconteceu nada. Eu vou no pequeno do meu exemplo para ficar mais didático, tá? Não aconteceu nada, então eu não vou denunciar que houve aqui um assédio moral, que um gerente gritou comigo. Porque se eles não olham nem a camisa de time, então é importante a empresa fazer esse básico bem feito. Não pode vender doce. Então a moça que trouxe lá a Tupperware com bombom não vai poder vender em horário de expediente. Aí ela vendeu, foi advertida. Porque é importante para os funcionários verem que aquilo funciona. E aí eles se sentem confortáveis em denunciar. Então não é nem tanto a empresa dispor da tecnologia ou dos meios. É muito mais essa coisa de fazer bem o que ela já tem para que ela consiga subir mais um degrau. Porque isso gera credibilidade, isso gera eficácia. Ou seja, a inação é que não pode ser aceita, né? Não dá para deixar as coisas irem passando e tudo mais. E o compliance, como o Bruno bem trouxe, né, informal ou formal, é óbvio que o ideal é que ele seja formalizado, bem estruturado e tudo mais, mas ele é um conjunto de ações na prática, ele não é algo que se escreve e fica ali dentro da parede ou dentro da rede da companhia, né, Nara? Exato. O compliance só escrito, Daniel, para mim é o que causa maior prejuízo. Porque ele existe, mas não é efetivo. É muito melhor, às vezes, uma empresa que tem um compliance, vamos chamar assim, informal, né? Como o Bruno colocou, como você colocou. Tem regras. E as regras são cumpridas. Você tem que chegar no horário, não chegou a advertência. Você tem que entregar tal coisa, não entregou, né? Tem uma previsão lá então você disporia de uma folga a mais e você não vai ter essa folga que era um benefício porque foi o combinado. Então, quando a empresa entende que os funcionários que cumprem o combinado, a empresa também cumpre, é mais fácil você implementar os outros passos. Acho que é muito mais efetividade do que, de fato, essa questão burocrática de eu ter um quadro bonito com uma norma. É igual a empresa sem cultura, né? Ela tem aquele quadro todo bonito, com letras e inspiradoras. Mas aí você entra na empresa, aquela cultura não está ali. Não adianta. Fantástica a conversa contigo, Nara. Quero agradecer imensamente pela sua participação no RH para Você Cast e desejar muito sucesso para você.
Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. E aí, o meu Instagram tem sempre algumas dicas jurídicas, tá? Quem tiver interesse aí é nararodrigues.adv. Maravilha. Bruninho, obrigado por ter participado hoje com a gente também, viu? Obrigado, viu, gente? Nara, super prazer te conhecer, muito legal o nosso papo, curti muito aí a nossa conversa. Pena que já acabou, né? Tudo que é bom passa rápido. Compliance dá assunto, dá pano pra manga. Dá mesmo. Muito legal a gente poder trazer um pouquinho desse tema aí pro pessoal que nos acompanha. Obrigado, viu, Nara? Obrigada, Bruno. Obrigada, Daniel. Foi um prazer estar aqui com vocês. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Falamos com a Nara Dias Rodrigues Miranda, ela é advogada, sócia do escritório Rodrigues Miranda Advocacia e Consultoria, e quem participou comigo hoje foi o Bruno Piai, jornalista e redator do RH para você. Antes de eu terminar, quero só deixar o recado para você se inscrever ou assinar o feed do podcast aí no tocador de sua preferência. Você pode estar ouvindo a gente pelo Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, no YouTube, não importa. A dica é se inscreva ou assine o feed do podcast, porque sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do seu player, mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho, entre 5 e 7 da manhã, tem episódio novo publicado para a gente começar bem a semana, por isso eu aproveito para desejar uma excelente semana para você, a gente se vê no próximo episódio do RH para você Cast, um grande abraço e até mais.